Capítulo 8 de Mentes Perigosas, nós vamos falar de uma minoria, mas sim, que existe, muito perigosa por aí, de pessoas que fazem atos que muitas vezes nem passam pela nossa mente que existe. Está solto por aí ainda. Sempre eles são assassinos, mas estão envolvidos em roubo, tráfico de droga, de pessoas, fazem ainda hoje pessoas escravas, muitas vezes estão envolvidos aí em questões de violência infantil, tráfico de órgãos, tráfico de bebê, agressões físicas, violência no trânsito. Haja visto hoje em dia ainda um número exaustivo de feminicídio, mulheres e crianças submetidas à violência. Agora, aqui é importante lembrar que todo psicopata é perigoso, da menor amplitude aos mais perigosos. É importante não negligenciar, é importante investigar e checar esses passos que a gente vem deixando por aqui para você no seu manual de sobrevivência. Um psiquiatra canadense dedicou a sua vida profissional a categorizar e construiu um questionário aqui que checa exatamente as características dessas pessoas. Esse questionário traz aí uma prevalência, segundo era, essa prevalência de indivíduos na população carcerária chega a 20%. E é importante lembrar aqui que esses 20%, e muitas vezes não todos identificados, eles são responsáveis aí por mais de 50% dos crimes hoje na nossa sociedade. E pasmem, né? A gente não para de ouvir sobre fake news, sobre fraudes, sobre entrevistas que muitas vezes são corrompidas, concursos, vestibulares, que a gente vive numa sociedade que precisa ser checada. E por isso é importante você se conhecer. Muitas pessoas são usadas como objeto, transporte, a execução desses planos dessas pessoas, dos projetos. Então, assim, você só serve quanto você está dentro desse projeto. Depois você é descartado. O que nos deixa preocupado é que a gente sabe que isso é um defeito de fábrica, que muitas vezes nasce-se com essa capacidade de menos empatia e menos sentimento, traria para uma modulação do quê? Da nossa educação, do nosso sistema de segurança e principalmente da nossa cultura. E caiu o questionamento do nosso país, né, do nosso mundo nos dias de hoje, não só do nosso país, mas do mundo como um todo. Como andam os nossos comportamentos quando se envolve questões coletivas, questões realmente de respeito ao próximo, ao seu vizinho, ao seu local de trabalho, né? Como eu faço as minhas escolhas e como você faz as suas escolhas. Então, é uma combinação de fatores. As áreas que mais existem aí, né, registros de transgressão de conduta, transgressão social, é a violência sexual, praticada por psicopatas que na grande maioria são violentos, e é assustador o número de mulheres e crianças, adolescentes que passam por isso a cada minuto, principalmente muitas vezes perto da gente e de forma muito calada, muito velada, que as crianças e algumas mulheres não contam, porque elas sentem vergonha, elas sentem culpa, elas sentem medo e carregam muitas vezes isso com um misto, né? Confusão na sua mente. E muitos deles, violentos, sentem um misto de prazer, fantasia e satisfação de controle. Um dos casos que eu quero trazer aqui para você é o caso do Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Maníaco do Parque. Você já deve ter ouvido falar que estuprou, torturou e matou mais de 11 mulheres no Parque do Estado de São Paulo. Após ser capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi ser um homem feio, pobre, de pouca instrução, que não portava armas e que conseguiu conviver com várias mulheres, algumas até instruídas e ricas. Subir na garupa de uma moto e ir para o meio do mato com um sujeito desses que elas tinham acabado de conhecer. E leva uma pessoa, subir na garupa de uma moto de uma pessoa assim. No interrogatório, falava de forma mansa e pausada. Francisco dizia que bastava dizer o que elas queriam ouvir.
Primeiro, ele as cobria de elogios, identificava-se como fotógrafo de moto, oferecia um cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos em um ambiente ecológico. Dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, que não poderia ser desperdiçado. Com igual tranquilidade, o réu, confesso, também narrou como matou as vítimas, com o cadarço dos sapatos, com uma cordinha que ainda levava na pochete. Frases do tipo: eu dava meu jeito. Vários depoimentos. Matei. Fui eu mesmo. Sou ruim, gente. Ordinário. Ou, se você vier comigo, vai se dar mal. Essas frases fizeram com que um país inteiro mergulhasse em um mundo de assassinato brutal. O serial killer foi condenado a mais de 260 anos de reclusão. No entanto, como reza a lei, ele cumprirá no máximo 30 anos. Atualmente, ele está no presídio de segurança máxima em Itaí, na região de Avaré, no interior de São Paulo. Francisco já foi professor de patinação. Tinha tudo para passar desapercebido. Era afável e simpático, adorado pelas crianças e fazia estilo boa praça. Gente fina, disfarce puro. Ali se escondia um matador cruel e irrefreável. Revista Veja, 12/8/1998. Capturado em 24/6/2008. 10 anos depois. Um estrago, né, gente? O que é que está aí próximo de você que muitas vezes pode estar fugindo à sua atenção? Quando falamos em agressão contra as mulheres, 25% desses agressores são psicopatas, segundo os estudos de Robert. E aí bate muito com a porcentagem no sistema carcerário. O que a gente entende que tanto dentro como fora do sistema carcerário, a gente tem aí um grande trabalho pela frente de identificar essas pessoas e sim ter leis e formas de nos protegermos delas. Apenas a informação, as pessoas e as mulheres precisam sim se conhecerem, saber com quem se relacionam e cuidarem-se mais e serem capazes de buscar ajuda. Muitas delas, ao depor ou fazer um boletim de ocorrência, depois tiram os seus registros e voltam novamente para os braços da pessoa. Aqui a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, traz para nós aí uma certa estratégia de embate. Campanhas tanto jurídicas, campanhas tanto forenses, tanto quanto na saúde, na psicologia, no sistema de segurança também. Vamos citar aqui o caso da Maria da Penha, mas você deve ter aí um bocado de casos bem próximos de você. A farmacêutica Maria da Penha Fernandes sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido, o professor universitário Marcos Antônio Viveiros. Na primeira tentativa, Maria da Penha foi atingida por um tiro nas costas, que a deixou paraplégica. Como se não bastasse, 2 semanas depois, Marco Antônio tentou eletrocutá-la durante o banho. Na ocasião, ela tinha 38 anos e 3 filhas pequenas. A investigação do crime começou em junho de 1983. A denúncia só foi apresentada ao Ministério Público em setembro de 84, um ano depois. Somente em 2002, 20 anos depois, Viveiros esteve atrás das grades. Ao longo desses anos todos, Maria da Penha travou uma luta incessante para punir o agressor, recorrendo inclusive à Justiça Internacional, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a CIDH, da Organização dos Estados Americanos, que acatou pela primeira vez um crime de violência doméstica. Em razão da demora do processo contra Marco Antônio, o Estado brasileiro foi obrigado pelo OEA a tomar medidas efetivas, além de pagar a indenização à vítima. Viveiros passou apenas 2 anos na prisão e atualmente cumpre o restante da sua pena em liberdade. Após a tentativa de homicídio, Maria da Penha começou a atuar em muitos movimentos sociais contra a violência e a impunidade. Hoje é coordenadora de estudos, pesquisas e publicações na Associação de Parentes e Amigos de Vítimas por Violência. É importante registrar aqui que Marco Antônio Vieira seja um autêntico psicopata. Não fica afirmado por Ana Beatriz Barbosa
que Marco Antônio seja um autêntico psicopata, porém que seus comportamentos relatados sugerem procedência com uma extrema semelhança a indivíduos portadores dessa psicopatia. Fica para nós aqui uma indagação, como parte de uma sociedade que busca evolução, por que os casos de feminicídio vêm aumentando? Porque mesmo com campanhas e canais e uma lei que protege, ainda assim, os casos de violência, de agressão registrados diariamente só aumentam a cada dia. Aqui fica uma reflexão muito importante de como nós, pais, como nós profissionais estamos lidando a respeito da formação do caráter dos nossos filhos, das nossas famílias e a importância das leis, a importância sim de um sistema de segurança, de educação que vale a pena e principalmente de famílias orientadas para um sistema desse funcionar. Concorda comigo que muitas vezes normalizamos comportamentos que não são éticos? Normalizamos comportamentos que muitas vezes não firmam o nosso caráter ou não firmam o caráter muitas vezes dos nossos filhos. Existe uma confusão e uma linha muito tênue e um limite entre a individualidade de cada um e o caráter de cada um. Muito do que acontece hoje na nossa sociedade, vamos colocar no nosso país, mas nós podemos também trazer aí para o mundo essa reflexão de um movimento do que seja a ética, do que seja aí o limite, a empatia e a conexão que existe entre isso e todos os nossos valores. É preciso muita cautela. Um caso muito parecido com o de Viveiros foi de Chico Picadinho, que fez a sua primeira vítima em junho de 1974, foi preso, mostrou bom comportamento e teve concessão à liberdade anos depois. Mas pasmem, assim que teve liberdade, cometeu o mesmo assassinato, parecidíssimo, com um grau de requinte, crueldade e sadismo, em 1976, como o crime anterior. E aí então, só então, foi condenado a 38 anos de reclusão, onde permanece até hoje. Então fica aí a dica do que nós precisamos repetir na nossa vida. E muitos não tenham chance de viver de novo.